Bom, nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, a partir desse momento eu começo a apresentar para os irmãos e as irmãs algumas bibliografias, autores que tocaram no mistério da encarnação. Aí eu passei no PDF para vocês o texto de Gregório de Nissa. Aqui está o livro de Gregório de Nissa, tá bem? Nós temos ele lançado aqui pela editora Paulus, tá bem? Um livro que é fundamental para aquele que é um estudante de teologia. Você tem aqui esses três temas que se constam dentro dessa obra. Tem muito mais, tá, irmãos? Vocês vão ter que ir atrás. Tem muito mais. Fala sobre a criação do homem, a alma e a ressurreição e a grande catequese. Então, dentro desse livro aqui, vocês têm teologia pesadíssima. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar Gregório de Nissa dizendo assim, tá bem? Mas, se perguntas como a divindade se mescla com a humanidade, é oportuno perguntar-se primeiramente o que é a união íntima da alma com a carne. Que Deus tenha nascido em uma natureza de homem, não o duvidamos. Quanto, porém, ao como, renunciamos compreendê-lo, porque é superior à capacidade dos nossos raciocínios. Preste bem atenção, amados irmãos. Eu vou aqui fazer uma explicação em áudio para vocês. O que acontece? Gregório de Nissa, ele é chamado um dos três pais gregos da igreja. Então, esses três pais gregos da igreja, entre eles Gregório de Nissa, ele foi proclamado bispo. Vocês estão ouvindo bem, né? Ele foi proclamado bispo. Ele não queria ser proclamado bispo. Por quê? Ele se converteu a Cristo para ser teólogo. E não somente teólogo, meus irmãos. Ele queria ser um filósofo cristão também. Então, como filósofo cristão, ele pensava o mistério de Cristo. Em determinado momento, ele foi chamado para o pastorado, para se tornar bispo. E a gente sabe que a vida de um pastor ela tem que ser prática, né? Cuidar do rebanho do Senhor. Mesmo assim, ele não deixou de ser teólogo. Enquanto teólogo, escreveu muito, mas ele escrevia utilizando-se da ferramenta que era a filosofia cristã. E em determinado momento ele vai falar sobre a encarnação do Senhor Jesus. Gregório de Nissa. Ele vai dizer assim: mas se me perguntas, a divindade se mescla com a humanidade? É oportuno perguntar-se primeiramente o que é a união íntima da alma com a carne. Ele vai usar aqui um recurso que é chamado de retórica, tá bem? Retórica, meus irmãos, é um dos recursos da oratória. Dentro da oratória tem a retórica. A retórica consiste em fazer algumas perguntas que elas são sem resposta, tá bem? Quer dizer que ela vai ter a eloquência de convencer mais pela sugestão do que pela prova. Isso aí vai ser a retórica. Aí ele vai dizer o seguinte: você já entende a união da alma com o corpo? Você conhece antropologia? Estudou antropologia? O que você sabe de antropologia? Nós dizemos que a alma está no corpo. Todos nós que somos cristãos, a gente afirma que a alma está no corpo. Todos nós temos uma alma que habita o nosso corpo. Só que é uma união chamada união hipostática, tá bem, meus irmãos? Essa união hipostática é que nós temos a natureza do corpo e a natureza da alma. Então o que acontece? Alma e corpo se fundem numa só realidade. Nós temos uma realidade corpórea e psíquica. Corpórea é esse corpo. Psíquica é a nossa consciência, a nossa mente. Dá para separar a alma do corpo, meus irmãos? Não dá. Aonde está o corpo, ali está a alma. Onde está a alma, ali está o corpo. Não tem como ter a alma num lugar e o corpo em outro. Se isso for o caso, meus irmãos, está morto. Diz o apóstolo Tiago. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a obra sem a fé também está morta. O que significa?
Nós não conseguimos compreender nem mesmo os fenômenos humanos. A gente não tem habilidade, meus irmãos, nem para diferenciar essa realidade corpórea e psicológica. Quer dizer, aí a gente começa a se humilhar diante do mistério da encarnação de Jesus. Se nós não conseguimos aqui desvendar nem mesmo a antropologia, quanto menos a gente vai fazer com a cristologia, meus irmãos. Humildade. É o que o pessoal diz. Menos, 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 menos. Quer dizer, sabe, mas não sabe tudo isso. Sabe, mas não sabe com perfeição. Sabe, mas não sabe o suficiente. É isso que o Gregório de Nissa vai dizer para nós. Que Deus tenha nascido em uma natureza de homem, nós não duvidamos, é ponto de fé. Quanto, porém, ao como, a gente não sabe, mesmo, a gente renuncia aqui compreendê-lo, porque é superior à capacidade dos nossos raciocínios. Isso aqui é superior, meu irmão, por causa que isso aqui é um mistério eterno, tá bem? Vamos chegar em casa, vamos chegar no céu, vamos ver o Cordeiro de Deus e vamos continuar sem saber como que isso se dá. Ah, mas chegando lá a gente vai saber, mas é um mistério. A gente vai saber, mas vamos saber em forma misteriosa. É o divino que se fez carne, meus irmãos. É Deus que se fez carne entre nós. É esse mistério que a quem nós rendemos humildemente honra, glória, poder e majestade. Amém? Gregório de Nissa, ele escreveu isso aí entre o ano 335 e 394, que foi o tempo em que ele viveu. Agora nós vamos aqui para uma segunda obra que eu vou apresentar para vocês. Eu já apresentei essa aqui, que é do Gregório de Nissa, tá bem? Da editora Paulus. Ou os irmãos vão lá na editora Paulus, tá bem? Ou procurem aí pela internet como que vocês vão fazer para adquirir, quando puderem adquirir. A segunda obra que eu vou apresentar para vocês é essa daqui, bem? Cristo na Teologia de Paulo, olha aqui. Cristo na Teologia de Paulo. Lucien Serfox. Então, é um livro assim denso, mas só fala de Cristo. É um livro que o autor demorou mais de 30 anos para escrever, mais de 30 anos, possui mais de 400 páginas. E aí eu estava lendo esse livro esses dias para preparar a nossa aula e destacamos aqui um dos parágrafos que ele fala. A encarnação significa uma humilhação voluntária, anotem aí, voluntária, tá? A palavra é vontade, volus. O que? Uma humilhação que se aprofunda cada vez mais por esses degraus. Quer dizer, o Cristo, a gente recriou com os irmãos aqui. O Cristo está na glória, está no seio do Pai, plenamente divino. Entram em um eterno conselho, conselho eterno da Trindade. Quem vai ser o quê? A segunda pessoa da Trindade é gerado eternamente por Deus por um decreto. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. A partir daí começa a humilhação do Senhor Jesus. Com plena humildade, o Senhor Jesus ele vai descendo degrau por degrau na existência. E por que descer? Porque a gente está aqui embaixo, meu irmão, no barro. Estamos aqui no lodo. E não basta o lodo para nós, ainda descemos os degraus para o inferno, para o lago de fogo. Quer dizer, nós vamos para o mundo dos mortos. A nossa situação é uma situação de miséria. A nossa situação é uma situação de desespero, meus irmãos. Absoluto, total e completo. Para que haja uma criação e essa criação possa um dia contemplar a glória de Deus, um dia contemplar a face de Deus, um dia ter uma compreensão de quem é Deus, é necessário que aquele que está acima de todos desça ao nível mais baixo do que todos. Então aquele que está pleno de glória, tomado de glória, absoluto em glória, esse mesmo deve descer ao ponto mais baixo da humilhação. É isso que o Sr. Fox vai dizer para nós neste livro aqui, Cristo na Teologia de Paulo, que é da editora Teológica, tá bem?
Os irmãos podem encontrar aí na Editora Teológica, pela internet, ou indo lá na Conde de Sarzedas, foi aonde eu comprei este livro, tá bem? Então, a humilhação voluntária que se aprofunda cada vez mais por esses degraus. Estado de um servo diante de Deus. É o primeiro degrau. Obediência do servo até a morte. Degrau de baixo. Morte de cruz. Degrau de baixo. Pois bem, Cristo é o Filho de Deus, tá bom? É o Filho de Deus. Mas agora ele vai ter que se submeter ao Pai. E ele vai se submeter ao Pai como filho. Ainda assim, Isaías vai apresentar ele como sendo o servo sofredor. O esvaziamento do Senhor Jesus, Isaías capítulo 53. É algo assim altamente misterioso, meus irmãos. Muito difícil de ser compreendido. A Bíblia vai dizer para nós que Deus moeu o Senhor Jesus. Foi do agrado do Pai moê-lo pelas nossas transgressões. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, foi exposto ao vitupério. Essa humilhação do Senhor Jesus é uma humilhação voluntária. Voluntária, meus irmãos. Esse aqui é o mistério da encarnação. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? A descida do Senhor Jesus é algo assim inimaginável. Mas já que ele assumiu a segunda pessoa da Trindade, ser o Filho, precisa ser o Filho obediente de Deus. Se ele não for o Filho obediente de Deus, não tem como.